Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Deus é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, São Pedro e São Paulo, pode sentar. Reverendíssimo Padre Eric, seminarista Raul, caríssimos fiéis, nós temos hoje a solenidade externa de São Pedro e São Paulo, as colunas da igreja. Então, nós temos no Evangelho de hoje, Nosso Senhor edificando a igreja sobre São Pedro. Então, nosso Senhor Jesus Cristo edificou uma igreja, a sua igreja. E apesar de Deus poder criar todas as coisas do nada, apesar de tudo retornar ao nada, caso Deus retire por um só instante das coisas o seu sopro e o seu olhar, a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo edificou não se dilatou sobre o mundo com a eficácia e com a rapidez que esperaríamos de uma obra divina. Durante a criação do mundo, Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez instantaneamente, do nada, ex nihilo, pela pura onipotência divina. Quando nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, quando Ele veio a nós para recriar o homem decaído, Ele disse ao paralítico: levanta-te, e o paralítico imediatamente se levantou. Quando nosso Senhor comunicou, no entanto, a suprema autoridade a São Pedro, ao lhe dizer por 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, pace ai os meus. O que aconteceu de visível, o que aconteceu de espetacular? Qual foi a manifestação da divindade, a teofania? E, segundo o Evangelho, não temos nada. E podemos presumir que de fato não aconteceu absolutamente nada, além da comunicação de uma graça invisível a São Pedro. A terra não tremeu, o sol não escureceu, o sol e a lua não se abalaram, os mortos não ressuscitaram, como quando houve a redenção no alto da cruz. Nada disso houve quando nosso Senhor comunicou a autoridade suprema ao seu vigário. No entanto, caríssimos, apesar da ausência de sinais exteriores, apesar da ausência da manifestação de um poder magnífico e irresistível, nenhum de nós duvida que a fundação da Santa Romana Igreja seja uma obra divina e que a Santa Igreja Católica seja a verdadeira e única Igreja de Cristo, fora da qual não há salvação e diante da qual nenhuma outra religião se compara. No entanto, caríssimos, a Igreja é uma obra divina. Se ela tem sua origem no próprio Deus, se a sua fundação é uma obra de Deus, ela não deixa de, em seus membros, ter a sua humanidade. E se os seus membros são homens, já não podemos esperar no ato da fundação da igreja aquele mesmo poder e majestade que Deus manifestou ao criar as coisas, ao curar os doentes, ao expulsar os demônios, porque quando Deus cria, nada resiste à sua palavra. Quando Deus cura, nada resiste ao milagre que Ele opera.
Quando Deus exorciza, nenhum demônio resiste ao seu poder. No entanto, caríssimos, ao nos fazer membros da sua igreja, a santificação que jorra dos sacramentos, a ordem que provém da obediência à sagrada hierarquia, a unidade que procede da submissão ao magistério, enfim, toda a ação de Deus por meio da sua santa igreja, depende da nossa colaboração, depende da adesão do nosso livre-arbítrio. E assim, se esperávamos que após a fundação da igreja, os apóstolos conquistariam eficaz e subitamente todos os povos, que a verdade triunfaria sem dificuldade de todos os erros, que os maus seriam subjugados e que a sociedade cristã se formaria imediatamente, como poderiam eventualmente esperar os apóstolos empolgados, ainda com a visão de uma dominação política do Messias? A história da igreja se mostra bastante decepcionante. Não encontramos na história da igreja o mesmo brilho e fulgor que quando Deus cria, cura ou exorciza. Mas encontramos o magistério, a hierarquia e os sacramentos da igreja que para uns são causa da salvação e para outros são causa da condenação. Uns usarão do seu livre-arbítrio para corresponderem à graça, para se converterem e se santificarem. Outros usarão do livre-arbítrio para rejeitarem os meios da salvação e perseverarem obstinadamente ou no erro ou no vício. Na verdade, caríssimos, Deus não age com menos poder na igreja do que quando cria, cura ou exorciza. Deus é e permanece onipotente também na fundação da sua santa igreja, a qual ele prometeu a indefectibilidade. Contudo, devemos reconhecer o quanto o poder onipotente de Deus está condicionado, de uma certa maneira, à nossa santificação. Está condicionado a que correspondamos à graça. E o quanto a nossa santificação frequentemente se produz por outros meios que não o triunfo exterior da igreja. E assim, caríssimos, a primeira consequência que devemos extrair da fundação divina da igreja é que a igreja ensina, santifica e governa os seus filhos em meio às dificuldades, às contrariedades, à resistência dos homens e das sociedades, à infidelidade dos seus próprios membros. E nem por isso podemos perder aquela certeza inabalável de que por pior que seja a crise, por pior que seja a tribulação, por mais que confuso que sejam os tempos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Afinal de contas, a promessa feita por Deus é divina e será cumprida. E assim nós podemos comparar a presença e a ação da igreja na história com a construção de um edifício, como uma catedral gótica. E podemos pensar em várias catedrais, como a Catedral de Paris, a Catedral de Chartres, a Catedral de Reims, a Catedral de Colônia. Monumentos da arquitetura gótica que foram construídos a partir do século XII, cuja construção está mais de 1.100 anos de distância da fundação da igreja. A origem divina da igreja, a veracidade de sua doutrina, o poder santificante dos sacramentos, a autoridade do seu governo, em suma, nada do que ela tem de divino impediu a sociedade cristã de esperar pouco mais de 1.100 anos para ver esses monumentos góticos erigidos. Afinal de contas, quantas circunstâncias concorreram, como a conversão dos francos, o estabelecimento de uma sociedade católica na Europa, para que elas fossem construídas. Inclusive, a formação de uma teologia tão elevada
como a teologia da escolástica, sem a qual a arquitetura gótica não teria nascido. Dependeu também do progresso da engenharia e da arquitetura da época, da superação dos limites e impasses da arquitetura precedente. E assim, não antes daquela época, do século XII, num ambiente de circunstâncias favoráveis, que se poderiam erigir tão belos monumentos da arquitetura, monumentos também da inteligência dada por Deus ao homem, e monumentos também que nos fazem chegar ao conhecimento das verdades eternas por meio da criação. E quanto contemplamos esses monumentos góticos, a sua beleza, proporção, harmonia, grandiosidade, tanto tempo de espera, tanto tempo de ação da providência divina, parecem justamente compensar pela excelência desta obra. Ao longo de 12 séculos, quantos católicos, quantas gerações precisaram guardar a fé e crescer em santidade, até que a sociedade estivesse suficientemente estruturada para empreender tais construções. Ou sim, a graça de tantos católicos durante tantos séculos foi a condição principal para que tantas e tantas circunstâncias se reunissem e concorressem para o lançamento da pedra fundamental. No entanto, caríssimos, se nós estivéssemos na época dos descendentes de Noé, quando os homens quiseram construir uma torre que atingisse o céu, quantos de nós seriam tentados a desviar a construção da torre, a Torre de Babel, a fim de que se erigisse em seu lugar uma catedral gótica? Se ao invés de uma torre os homens construíssem uma catedral, certamente Deus não os castigaria com a confusão de línguas. Certamente faríamos a maior obra de caridade de que a humanidade precisaria, porque enquanto a torre serviria para a vanglória dos construtores, a catedral não teria outro fim, senão a santificação dos homens e a maior glória de Deus. Na verdade, caríssimos, esta hipótese, por mais que absurda, de um desvio na construção da Torre de Babel, por mais longe que vá a nossa imaginação, não nos convence em nenhum aspecto. Uma estrutura como uma catedral gótica não poderia ter sido construída como foram, por exemplo, muitas basílicas romanas, isto é, recuperando-se colunas de templos e construções do Império Romano. Uma estrutura como a Catedral de Paris não surgiu de um improviso, de um desvio, de uma negociação, de acordos, de um golpe de Estado ou de qualquer outra coisa que não seja uma sociedade católica florescente como aquela que havia no século XII. É preciso, primeiramente, formar uma sociedade tão católica quanto a sociedade da Gália do século XII, para que se possa lançar a pedra fundamental de uma catedral como a Catedral de Paris, de Chartres ou de Reims. E ainda que tentássemos reaproveitar a construção de uma Torre de Babel para, no lugar dela, construir pelo menos algo como uma basílica romana, como um panteão, por exemplo, uma vez que as basílicas romanas recebiam colunas dos templos pagãos, é preciso considerar que a fé católica aceitou o mármore dos templos pagãos, mas não os falsos deuses deles. Logo, a doação do mármore não implicou de forma alguma em um compromisso para a fé dos primeiros cristãos. Justamente, o fruto das basílicas romanas foi justamente da cristianização daquela sociedade, e não de um acordo com o paganismo para edificar em compromisso um templo ecumênico. E assim,
Aonde podemos chegar a partir dessas duas hipóteses? Evidentemente, esta reflexão sobre a Catedral Gótica é uma comparação com a sociedade católica, com a cristandade. Na sociedade católica, tudo está ordenado ao Nosso Senhor, como nas catedrais góticas, toda a arquitetura está ordenada para a elevação do nosso espírito a Deus. Mas a Catedral Gótica não pôde ser construída antes de 12 séculos de preparação, ou melhor, 12 séculos em que inúmeras gerações corresponderam à graça de Deus e cresceram na união com Deus. Os monumentos da arquitetura gótica são, portanto, o fruto amadurecido de uma árvore em que a seiva da vida interior era rica e pujante. Sem esta vida interior, nada de sociedade católica. Não é possível nenhuma instituição católica, nenhuma estrutura católica e, consequentemente, nenhum monumento católico. Somente a caridade pode mover tantas gerações de católicos a praticarem, progredirem e crescerem em todas as ciências e técnicas que culminaram na Catedral Gótica. A vida interior é, portanto, o fundamento da cristandade. Quem quer edificar ou reconstruir a cristandade deve primeiramente deixar que Nosso Senhor edifique, por meio da graça, a própria alma. Afinal de contas, é muito fácil, muito tentador querer empreender uma obra exterior grande e ambiciosa como uma catedral, sem antes empreender com seriedade o seu interior, por meio do combate espiritual. É muito tentador se fazer um cruzado exteriormente. É muito tentador empreender inúmeras obras que vão chamar a atenção e elevar aos céus a fama e o conhecimento de si diante do mundo, como uma torre de Babel. Mas, sem nenhum fundamento interior, o destino dessa obra é o fracasso. Sem fundamento sólido no interior, o destino é a ruína e a confusão. Afinal de contas, caríssimos, pretender reconstruir uma cristandade a partir das obras exteriores, a partir da militância ou do ativismo católico, a partir de uma guerra cultural, a partir de uma ação política, não deixa de trazer um ganho para o amor próprio que se compraz com aquilo que realiza. Enquanto que o combate espiritual não nos traz senão contrariedades, tribulações, dificuldades de tudo quanto é tipo. Mas sem este combate, o amor próprio não é purificado. E se o amor próprio não é purificado, as obras exteriores, ainda que boas em si mesmas, logo se desviam do seu fim bom. Quem pretende, portanto, trabalhar pela cristandade deve, antes de tudo e acima de tudo, cultivar uma verdadeira e profunda vida interior, que é o fundamento de qualquer sucesso no apostolado exterior. E olha, por vida interior se compreende muito, mas muito mais do que rezar um terço do rosário todos os dias, que é o mínimo que se possa esperar de alguém que se julga católico. Caríssimos, justamente esse deve ser o fundamento de qualquer ação nossa, para que nós não caiamos na ruína e no fracasso da Torre de Babel. Antes que as catedrais góticas fossem erigidas na Europa, as basílicas romanas dos primeiros séculos
costumavam receber as colunas dos templos pagãos. Se no momento presente não podemos recuperar o esplendor da cristandade, tal qual encontramos no auge do século XII e XIII, podemos nos questionar se a ação dos leigos na política, na cultura, na educação e etc., não poderia, por acaso, produzir uma sociedade minimamente católica, que aos poucos nos conduziria novamente à cristandade. Caríssimos, como o mármore vindo dos templos pagãos para as basílicas primitivas não implicou de forma alguma em um compromisso para a fé dos primeiros cristãos, mas significou o triunfo do catolicismo sobre o paganismo, se a ação dos leigos, da mesma forma na esfera pública, se realiza a condição de acordos contra a fé e contra a moral, então nós não estaríamos desviando a construção da Torre de Babel, que é a sociedade atual, sociedade fundada no liberalismo maçônico e demoníaco, para erigir em lugar da torre uma catedral ou uma basílica. Estaríamos simplesmente nos unindo ingenuamente à mesma confusão dos construtores. Estaríamos falando uma língua que ninguém entende e não entendendo nada do que os outros falam. Estaríamos contribuindo para este liberalismo maçônico e demoníaco. Afinal de contas, os próprios construtores da Torre de Babel não entendiam nada entre si. Os próprios construtores estavam na maior confusão. Eles não tinham unidade de princípios. E também a sociedade atual, a sociedade liberal, não tem nenhuma unidade de princípio. Cada um fala o que quer. Então, justamente este acordo, este compromisso com os princípios liberais, nada mais é que mais uma mentira do demônio para confundir os católicos. Infelizmente, nem todos os católicos pensam assim, com que se não se juntarem a certas iniciativas duvidosas, perderão toda oportunidade de ter. Participam assim de alianças, instituições, eventos que se dizem católicos, mas que mal conseguem esconder ou disfarçar a sua ligação com outras doutrinas, com doutrinas condenadas como o liberalismo, como o perennialismo, como tantas e tantas erros que se espalham por aí nos dias atuais. A ingenuidade dos fiéis que cooperam com essas alianças, instituições e eventos, onde se faz o livre exame da fé católica, pode ser comparada a alguém que retira uma coluna de uma catedral gótica para anexá-la à Torre de Babel, deixando-a ainda mais desfigurada e absurda. Por mais que a coluna pertencesse a uma igreja, por mais que fosse do estilo gótico, a partir do momento em que se integra um edifício pagão, ela se desvincula, ao mesmo tempo que não redime o edifício ao qual passa a pertencer. E mesmo se 1000 colunas góticas fossem anexadas à Torre de Babel, pouco importaria. 1 ou 1000 não fariam da Torre de Babel uma catedral gótica. Afinal de contas, o bem é íntegro, bonum ex integra causa. E basta um só defeito para que o bem seja corrompido e se tenha o mal. Malo ex quocunque defecto, como nos ensina a boa teologia tomista. Quem quiser trabalhar pela cristandade, ao lado de uma vida interior, deve preservar a integridade e a unidade da fé, tal qual foi transmitida desde São Pedro e São Paulo, sem nenhum erro. E justamente deve precaver-se, principalmente dos católicos liberais, cujo pretenso combate ao esquerdismo, ao comunismo, a vários ismos, esconde inúmeros compromissos com o espírito do mundo e as falsas doutrinas. Quando nosso Senhor Jesus Cristo disse a São Pedro que ele seria a pedra fundamental da sua igreja, não nos esqueçamos jamais daquilo que o próprio apóstolo nos diz em sua epístola.
quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual. Nós somos pedras do corpo místico de Cristo, e da nossa incorporação ao nosso Senhor depende a dilatação da igreja na humanidade, depende a recristianização da sociedade apóstata em que nós vivemos, depende a conversão do próximo e depende em primeiro lugar a nossa própria salvação. Do contrário, caríssimos, aquele cuja militância ou ativismo pretende produzir grandes obras, como as catedrais, sem vida interior e sem a integridade da fé, arrisca-se em colocar ingenuamente na edificação de uma torre de Babel e caminha para a própria ruína e para a confusão ainda maior da sociedade. Guardemos aquilo que nós recebemos, como diz o apóstolo, tenete traditiones. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.